Profeta Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade de caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Meu Deus, fala conosco nesta noite. Que a Tua palavra, meu Deus, venha de encontro ao mais profundo da nossa alma, dos nossos anseios, Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, produza em nós transformação, Pai, como sempre tem produzido. Que as nossas vidas sejam edificadas diante do Teu altar, ó Pai, através daquilo que o Teu Espírito Santo vai ministrar em cada vida. Senhor, usa a minha vida como um instrumento em Tuas mãos, para falar daquilo, meu Deus, que o Senhor quer dizer à Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, assim nós Te bendizemos e desde já nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Profeta Jonas, irmãos, nós lemos aqui que ele simplesmente obedece, mas aqui já era a segunda vez em que Deus estava falando com Jonas. Jonas é aquele profeta que, quando Deus deu uma ordem a ele, falou pela primeira vez a Jonas, e aqui está falando pela segunda vez. Quando falou pela primeira vez, ele falou a Jonas: Jonas, vá a Nínive, e você vai pregar lá a palavra que eu vou te dar, Jonas. Para você entender a história, Jonas foi para o porto, e ao invés de comprar uma passagem de barco para Nínive, ele compra uma passagem de barco para Tarsis, para o outro lado, outro caminho. E ele fala assim: eu não vou pregar em Nínive coisa nenhuma, porque se eu pregar a respeito de Deus em Nínive, aquele povo de Nínive é muito mau, e aquele povo de Nínive pode se arrepender, e se eles se arrependerem, Deus não vai destruir eles. O coração de Jonas não estava tão convertido assim, não estava tão crente assim, e ele simplesmente desobedece à ordem de Deus, e ele segue um caminho diferente. Lembre-se, irmãos, a gente tem poder de escolha. A gente pode escolher o caminho que a gente quer seguir. A gente pode escolher se a gente quer obedecer ou se a gente quer desobedecer. A gente pode escolher fazer o que precisa ser feito ou fazer de acordo com as nossas vontades. Nós temos o poder de escolha. Deus nos deu esse poder. E por Deus nos dar o direito a nós escolhermos, nós podemos tomar a decisão que nós quisermos. Mas apesar de nós termos o direito de nós tomarmos a decisão que quisermos, nós teremos consequências sobre qualquer e toda decisão que nós tomarmos. Inclusive, se nós não tomarmos decisão, nós teremos consequências da mesma forma. Quais consequências? Nós podemos ter consequências boas ou consequências ruins, de acordo com aquilo que nós decidimos. Quantos estão compreendendo? Diga amém. Você compreende a palavra? Então, Jonas, ele decide ir pelo caminho contrário. Só que ele não chega a Tarsis. No meio do caminho, e essa história ela é contada para crianças inclusive, no meio do caminho, no barco, no navio que ele estava, começou a ter uma grande tempestade, um temporal enorme, e os homens daquele barco acharam que aquele barco viria a pique, iria afundar, e começaram a jogar as cargas daquele navio no mar, para que ele não tivesse mais peso, para que ele pudesse flutuar e navegar com maior facilidade. E eles foram jogando tudo, os seus pertences, para tirar o máximo de peso possível. E eles encontram então Jonas dormindo, bem sossegado, escondido. E eles falam para Jonas: Jonas, o que você está fazendo, cara? Olha o que está acontecendo aí. Ele fala assim: a causa disso tudo
sou eu. Todo esse temporal, toda essa tempestade, todo esse mal que está sobrevindo sobre toda a população do barco, é por minha causa. E ele fala assim: me joguem no mar, e o mal não vai atingir vocês. E eles ficam temerosos de assassinar um homem. Mas Jonas fala para eles: olha, basta vocês me jogarem no mar, que todo o mal vai cessar. Eu vou sair do barco e o mal vai acabar. E assim acontece, eles jogam Jonas no mar, e o mar para, o mar não fica mais revolto, a tempestade acaba. Aquela tormenta toda acaba, aquele problema todo acaba. Irmãos, você já viu que, às vezes, na nossa vida, a gente está passando por uma grande tormenta, uma grande dificuldade, problemas que vêm de todos os lados, e simplesmente, alguém sai da nossa vida, do nosso convívio, e parece que todo o mal acaba? Quem já passou por isso? Parece que tudo acaba. E às vezes, irmãos, nós não estamos percebendo que junto de nós tem alguém que está atraindo maldições. A gente não percebe que anda com a gente às vezes, seja no trabalho, na escola, no círculo de amizade, pessoas que atraem o mal. E o mal acaba nos atingindo, porque nós estamos todos no mesmo barco. Olha isso. Nós precisamos aprender a enxergar essas coisas, a ver pessoas que têm aliança com Deus e pessoas que não têm aliança com Deus. Pessoas que não têm aliança com Deus atraem todo tipo de coisa ruim para as vidas delas. E se nós estivermos com essas pessoas perto de nós, nós acabaremos sendo afligidos também. Pastor, comigo nada acontece porque eu sou blindado, eu sou protegido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas não toma a decisão de não deixar a pessoa perto de você. Deixa à vontade, deixa entrar na sua vida, deixa fazer parte da sua casa, e veja se você não vai ser afligido também. É o mesmo barco, irmãos. Se a tempestade vem para quem está do seu lado, vai te atingir. Você vai receber umas gotas na sua cara também, vai te atingir. Então você precisa estar com pessoas que são bênção. Mas Jonas, ao ser lançado do barco, do navio, a tempestade passa, toda aquela tormenta cessa. Só que aí vem um grande peixe e engole Jonas. E algumas histórias falam que era uma baleia. A palavra de Deus chama de grande peixe. Ô pastor, eu não acredito nisso. A gente acredita em coisas maiores do que isso, irmãos. Tem pessoas que acreditam que todo o universo, o planeta Terra, o Sol, as estrelas, as galáxias, foram formadas a partir de uma bola de gude que explodiu. Eu acho que precisa ter mais fé para acreditar no que a ciência tem uma teoria, que não é uma revelação, não é algo que é comprovado, é apenas uma teoria da criação, da evolução, que tudo que existe foi criado a partir de uma bola de gude que explodiu e criou tudo. Eu acho que tem que ter mais fé para acreditar numa baboseira dessa, do que para acreditar num Deus criador, do que para acreditar que um grande peixe engoliu Jonas. Então nós precisamos ter raciocínio, ter compreensão das coisas, porque as pessoas que falam esse tipo de coisa, elas têm mais fé que nós, que somos cristãos, porque o nível de crença delas é absurdo, para acreditar nesse tipo de coisa, que o homem se transformou do macaco, e virou um homem que começou a andar de pé, teve uma evolução, e não se comprova de jeito nenhum, irmãos. Não se encontra esse tal de elo perdido, que é a conexão entre os seres humanos e os macacos. Não tem em lugar nenhum na terra. Mas tem gente que acredita nisso. E é mais difícil acreditar nesse tipo de coisa do que acreditar na criação. E ali dentro do ventre daquele peixe, por 3 dias Jonas esteve.
E ali ele clamou a misericórdia de Deus, então ele é jogado na praia ali. O peixe vomita Jonas na praia. E aqui entra no texto em que nós falamos. E Deus novamente fala com Jonas: Jonas, vai a Nínive, você já está em Nínive, o peixe cuspiu você em Nínive, você estava indo para o outro lado, o peixe trouxe você. Agora você vai pregar. Você vai pregar o que eu mandei você falar. Você vai dizer ao povo de Nínive que se arrependa dos seus maus caminhos, que se arrependa daquilo que tem feito de errado, que se arrependa de tudo aquilo que está causando dor às pessoas, de toda a injustiça, de toda a iniquidade, de tudo que eles têm feito. E o texto ele é rico de detalhes, porque fala que aquela cidade era muito grande, e que se levaria 3 dias para poder apregoar a palavra em toda aquela cidade. 3 dias, mas Jonas, ele faz em um dia só. Como que ele faz em um dia só? Ele prega correndo pelas cidades, correndo, ele fala: arrependam-se, porque em 40 dias vocês vão morrer, Deus vai trazer destruição. E correndo pelas ruas ele grita: arrependam-se, porque se vocês não mudarem o caminho de vocês, Deus vai destruir vocês. E olha só, o povo ouve. O povo ouve Jonas. E o povo começa a proclamar jejum. O povo começa a entrar em jejum, a consagrar o jejum, a se abster de alimentos. Eles tiram as suas vestes, colocam roupa de saco, que simbolizava naquele tempo a humilhação. Então eles se humilham diante de Deus e passam a orar a Deus e se arrepender. E a notícia de tudo aquilo que estava acontecendo em Nínive chega diante do rei. O rei fica sabendo. O rei descobre o que está acontecendo naquele lugar. E o rei também resolve seguir o que precisa ser seguido. Porque Jonas estava dizendo: arrependam-se, porque senão em 40 dias tudo será destruído. Abra sua Bíblia no profeta Joel, um pouquinho antes aí de Jonas. Profeta Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12, diz assim, profeta Joel 2:12: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para vocês, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. O profeta Joel declara que todo o povo deve consagrar jejum. No versículo 15, olha o que ele diz: toquem a trombeta em Sião, anunciem o que será feito, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Irmãos, nós estamos nesses 40 dias de milagres, 40 dias, e nós, 40 dias antes de iniciar os 40 dias, nós já anunciávamos: olha, vão chegar os 40 dias, se prepare, vai chegar o momento de você jejuar, vai chegar o momento de você orar, vai chegar o momento de você buscar mais a Deus, e serão 40 dias intensos. Nós anunciávamos antes, 40 dias antes, nós já anunciávamos: os milagres serão derramados, vocês verão maravilhas, vocês verão o derramar de curas, pessoas sendo libertas.
Mas decidam fazer a sua parte. Decidam se aproximar de Deus. Decidam estar mais conectados com o Pai. E nós convocamos o jejum. E temos convocado, culto após culto, que todas as pessoas consagrem jejuns. Pastor, como é isso? Você vai se abster de comida, deixar de comer, para você orar a Deus, para você ter um tempo de qualidade com Deus, para você se aproximar do Pai. Pastor, se eu jejuar, Deus vai me ouvir? Não é isso. Quando você jejua, você ouve melhor a voz de Deus. Não é Deus que te ouve, porque Deus ouve tudo. Deus vê todas as coisas, e a palavra de Deus diz que, inclusive, Ele conhece e sonda os nossos corações. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe o que está aqui dentro. Mas, quando nós jejuamos, o que acontece com o jejum? Nós sacrificamos a nossa carne, sacrificamos as nossas vontades, deixamos de fazer coisas que nós gostamos de fazer, para orar, para buscar a face de Deus, para buscar a presença de Deus, para ler da sua palavra, para estarmos nos alimentando daquilo que Deus nos dá. Então a nossa carne, ela diminui, e o nosso espírito, ele se fortalece. Nós diminuímos os desejos que nós temos, as vontades que nós temos, que muitas vezes nós não conseguimos controlar, e nós nos edificamos na fé. Nós ouvimos melhor a voz de Deus. E por nós ouvirmos melhor a voz de Deus, significa que o nosso coração está quebrantado. O nosso coração está rasgado. Olha lá o versículo 12 de Joel, capítulo 2. Diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. De que forma? Com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o seu coração e não as suas roupas. Irmãos, jejum é nós negarmos a nós mesmos. Quando eu jejuo, eu estou negando a mim mesmo. Eu estou negando a minha essência natural, de querer comer, de querer saciar a minha fome. Eu sacrifico a minha carne, eu nego a minha vontade, eu nego a mim mesmo. E quanto tempo deve durar o jejum? Aí você que tem que estipular. Talvez você possa começar meia-noite e terminar meio-dia. Talvez você possa começar às 6 da manhã, quando você acorda. E não adianta você acordar às 5h30, encher o bucho, e aí você começa a jejuar às 6. Você está de barriga cheia, não tem jejum aí. Quando nós vamos ao médico, e o médico fala jejum de 8 horas, significa que você não pode comer a partir da meia-noite, porque você está 8 horas no médico. É ou não é? Porque você vai chegar lá com o estômago vazio. Então você entrar em jejum é você estar já com o seu estômago vazio. Porque não adianta nada eu encher meu pandu, vou fazer uma feijoada, como às 5h30 da manhã, ó que loucura, e aí 6 horas eu consagro no jejum, mas não consigo nem falar oi Deus, não tem condição. Então você vai entrar em jejum já com o seu estômago vazio, e você vai orar, buscar a face dele, vai falar com ele, vai ler da sua palavra, e você vai ver, irmãos, vocês vão ver como Deus vai falar com vocês. Vocês vão ver como Deus vai tratar com os seus corações. Com jejuns, com choro, com pranto. Choro e pranto demonstra arrependimento. Quando eu choro na presença de Deus, quando eu estou pranteando, e pranteando não é chorar, prantear é gritar, é urrar, é lá dentro doer, é você sentir as dores do arrependimento.
Isso é prantear. Quando você chorar, quando você prantear, você vai demonstrar para Deus que você está arrependido, que você sente vergonha do que você fez, que você não sente orgulho de ter feito coisas erradas, mas que você se arrepende. E o arrependimento, irmãos, não é voltar atrás, porque nós não conseguimos voltar atrás, nós não conseguimos voltar ao dia de ontem e deixar de fazer o que nós fizemos. A gente não consegue voltar no tempo e tomar uma decisão diferente do que nós já tomamos. Mas quando eu me arrependo, eu tomo uma nova decisão a partir de agora. Quando eu me arrependo, a partir de hoje, eu tomo decisões melhores. Eu faço diferente. Então arrepender não é voltar atrás, o arrepender é você voltar para o caminho certo. O arrepender é você voltar a andar no caminho de Deus. Porque aquele que não está arrependido, aquele que anda de forma desenfreada, ele está por qualquer caminho, menos no caminho do Senhor. Mas quando nós nos arrependemos, é como se Deus abrisse os nossos olhos e falasse: ó, está aqui o caminho onde você deve andar, está aqui o lugar por onde você deve dar os seus passos. Eu estou te mostrando aqui, ó, é esse o caminho que você vai seguir, um caminho de bênçãos, um caminho de vitórias, um caminho de alegrias, um caminho de conquistas. É isso que eu tenho reservado para você, é isso que Deus nos diz na sua palavra. As dificuldades existem? É claro que existem. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele venceu, e a Ele foi dado todo o poder, e Ele diz na sua palavra que Ele nos deu o poder dEle, para nós pisarmos serpentes e escorpiões, e nada nos causaria qualquer tipo de dano. Então as dificuldades vêm, mas nós somos capazes de andar pelo caminho e vencer todas as dificuldades que tiverem, vencer cada uma delas no nome de Jesus. Versículo 13, olha só, diz assim: rasguem o coração, e não as suas roupas, não as suas vestes. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em misericórdia, e muda de ideia, e se arrepende. Algumas Bíblias falam que ele se arrepende, não é que ele volta atrás, ele toma uma nova decisão, ele se arrepende da decisão que ele tomou, e ao passar, deixa uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Quando nós nos arrependemos, Deus, que é tardio em irar-se, é misericordioso, e a palavra de Deus diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, e é em razão disso que nós não somos devorados, é em razão disso que nossas vidas não acabam, porque Ele tem misericórdia de nós. Mas diz a palavra que além disso, Ele ainda nos abençoará, para que nós possamos ainda, daquilo que Ele nos der, nós possamos ofertar diante dEle. De tudo aquilo que Ele entregar nas nossas mãos, nós possamos entregar na casa de Deus. Pastor, que sentido isso faz? Porque aqueles que são filhos, Deus abençoa. Aqueles que se arrependem, Deus abençoa. Aqueles que decidem andar pelo caminho de Deus, Deus abençoa. E quando Ele abençoa, a palavra de Deus diz que a bênção dEle transborda. A bênção dEle, ela excede os limites. Irmãos, o amor de Deus constrange a nossa vida. O amor de Deus nos constrange, porque nós somos falhos, pecadores, e Ele ainda tem misericórdia de nós. Nós somos falhos e pecadores,
E Ele continua cuidando da gente. Falhos e pecadores, Ele nos aceita da forma como nós estamos. E depois de nos aceitar, Ele ainda nos ensina como nós devemos caminhar. No passo a passo, Ele nos dá a direção, para que nós possamos andar sem tropeço, andar reto, misericordioso, tardio em irar-se e ainda abençoador. Irmãos, servir esse Deus é maravilhoso. Siga comigo no profeta Jonas, capítulo 3. Profeta Jonas, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Eu estou te convocando a você proclamar jejum. Se arrependa do mal que você fez. Se arrependa daquilo que te tirou do caminho. Se arrependa das más obras que você já fez na sua vida. E a palavra de Deus diz que o rei e todo o povo se vestiram de pano de saco, jogaram cinza sobre as suas cabeças. Se humilhe diante do Senhor. Você não precisa rasgar as suas roupas, você não precisa jogar cinza sobre a sua cabeça, você não precisa se vestir de pano de saco, mas você tem que no seu coração se humilhar diante do Senhor, e chorar, e prantear, e falar: Senhor, o que eu fiz, eu não deveria ter feito. Senhor, as minhas atitudes foram erradas, e eu quero viver um novo caminho com o Senhor. Eu quero viver algo novo com o Senhor. A atitude do povo e do rei mudou o coração de Deus. A atitude daquele povo e a atitude daquele rei foram notadas, foram percebidas diante do Senhor. E o Senhor simplesmente não lançou o mal sobre aquela cidade, que antes seria destruída. Deus mudou o destino. Havia sido decretado sobre aquele lugar um destino de mal, mas por causa da atitude, Deus mudou a história daquele povo. Por causa da atitude que foi tomada, Deus mudará a história da sua casa. Por causa da atitude que você vai tomar hoje, Deus vai mudar a sua história. Talvez você não tenha entendido. Por causa da sua atitude, do seu arrependimento, da sua consagração de jejum, do seu choro, do seu pranto, Deus renovará a misericórdia dele sobre a sua vida, e Ele vai mudar a sua história em nome de Jesus.
Fique de pé no seu lugar. Deus, Ele age. Ele age. O Senhor está te chamando hoje ao arrependimento. Jonas passou gritando. As pessoas que ouviram sentiram o temor de Deus. Jonas não escolheu parar numa igreja, numa praça e pregar a palavra durante os 40 dias. Não. Ele simplesmente passou gritando pelas ruas, para pessoas que tinham o coração mau, para pessoas que estavam fazendo coisas ruins, coisas abomináveis a Deus. E aquelas pessoas com o coração mau, com atitudes más, ouviram uma breve mensagem e se arrependeram. Uma atitude sua pode mudar o seu destino. Uma simples atitude sua pode mudar a sua história, pode transformar a sua vida.